Podemos começar? Colocamos agora as instruções para poder ativar a interpretação na tela. Vemos também que Madagascar está conectado. Então, podem ver as instruções para poder se conectarem à interpretação simultânea e você pode começar. E, Júlia, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, comentário, pode promovê-los a panelistas. Então, vocês gostariam de compartilhar a minha apresentação para poder começar? Ótimo. Bom dia, bonjour, good morning. Eu sou Fatin Jalo. Bem-vindos, bem-vindas a essa sessão informativa da iniciativa de aprendizado entre pares. É a primeira sessão informativa para esse aprendizado entre pares e parabéns a todos nomeados pelos Ministérios de Saúde que estão hoje presentes. Estamos começando com este projeto onde todos vocês vão viajar para Zimbábue para ver como tem o sistema de transporte de amostras. Gostaria do contexto, essa iniciativa é Stella 2.0. Eu sei que muitos de vocês têm o apoio de Stella, de Chai, SLM ou PHL para poder fortalecer os sistemas laboratoriais. Eu sei que Stella está apoiando 23 países na região africana e começamos dela para fornecer apoio aos países em 2021, sobretudo países que tinham um alto investimento do Fundo Global em diagnóstico, mas que ainda não estavam atingindo os objetivos. Stella se desenvolveu junto com a Covid, que foi uma urgência de saúde global, e começamos a apoiar os países para fortalecer a integração dos sistemas laboratoriais, mas também instalando a capacidade dos investimentos existentes dos águas residuais. Em 2023, adicionamos novos países, mas também apoiando os países que gostariam de ampliar os investimentos em águas residuais. Recentemente, recebemos aprovação para passar a Stella ao próximo nível, que inclui um modelo de aprendizado entre pares multipaís que tem como objetivo institucionalizar as melhores práticas comprovadas e soluções inovadoras para o fortalecimento dos sistemas laboratoriais integrados. Estamos construindo no investimento de Stella e agora, em lugar de usar TA externo, estamos propondo a utilização de países na região que estão implementando as diferentes inovações e estão atingindo bons resultados para depois trazer outros países e ver como estão trabalhando e depois voltar para os países e adaptá-lo. Não é preciso ir para os países fazer um colar pegar porque os contextos dos países são diferentes, mas vamos ter ideias, depois vamos debater, estabelecer colaborações, vamos aprender uns dos outros e poder ver como pode ser a implantação dos diferentes países. Aqui podemos ver os resultados da Stella e os sucessos. Começamos com o teste da Covid-19 e depois mudamos e apoiamos a política e a governança, a descentralização do teste descentralizado e depois ver os sistemas de dados integrados, monitoramento e outros sistemas laboratoriais e apoio. Aqui podemos ver os sucessos que tivemos nas diferentes áreas com o projeto Estela. Não vou entrar em detalhes, mas vamos compartilhar essa apresentação com vocês. Próximo slide, por favor. Como vocês já sabem, e a maioria de vocês, talvez no passado, não estavam participando de perto com a subvenção do Fundo Global. Os diferentes programas centrais do Fundo Global e estamos participando diretamente, mas depois vimos uma mudança. Se vemos os números,
No GC6, o ciclo que acabamos de completar, tínhamos 108 milhões investidos em sistemas laboratoriais, não produtos, não equipamento, não os reagentes, simplesmente as intervenções dos sistemas laboratoriais, por exemplo, as informações, governança, qualidade, cadeia de fornecimento e também o DNO. Vemos do GC6, tínhamos 108 e depois em 109 houve um aumento sem precedente do investimento do Fundo Global nos países, uns 3 vezes mais do que foi investido em GC6. E pois no ciclo atual temos 124 milhões investidos. E aqui na direita observamos os detalhes do GC6 a 109 a GC7. E observamos que no 6 temos 20 milhões, por exemplo, para transporte de amostras, mas depois houve um aumento de 32 milhões para o C19RM, e isso se mantive estável nos investimentos que estão fazendo os países no transporte de amostras para GC7. Faz sentido, não para, pode ser com COVID, urgências, temos que ter sistemas integrados que sejam resilientes, que possam trabalhar com o COVID ou qualquer pandemia ou epidemia. Por exemplo, o Ebola tinha que utilizar o mesmo transporte de amostras para poder transportá-las. Temos que continuar mantendo o sistema no GC7. Aqui vemos que temos 32 milhões em CS9 e 27 em GC7. E alguns de vocês observam esses investimentos na subvenção do Fundo Global. A maioria de vocês provavelmente conhecem e tem também desafios, por isso estamos aqui para ver como podemos apoiar a implantação. E o mais importante, temos que assegurarmos que utilizamos o dinheiro do C19. Dezembro de 2025, o dinheiro de C19 tem que ser utilizado e depois mudar para o dinheiro do GC7 para continuar com a implantação. Nossa prioridade agora é como podemos aumentar a absorção dos fundos, a implantação das atividades no transporte de amostras e redes de referência. E para isso estamos aqui. Temos que ir para Zimbábue, aprender, voltar para os países e fazer a implantação. Então, se hoje vocês estão aqui, é porque vocês participam na implantação nesse ponto. Se vocês estão aqui e não estão no bom ponto, por favor, falem conosco para poder ajudar vocês, para poder estabelecer os KPIs. Estamos nos asseguramos da sustentabilidade. Hoje vamos falar do transporte de amostras e, como eu falei, são países que têm investimentos no C19 e GC7, mas também são considerados como o corte de nível 1 e 2, porque tem investimentos significativos na intervenção de laboratório e até agora não temos imposto indicador para transporte de amostras, mas alguns de vocês têm alguns dos pontos de medida que vão ter que fazer relatório. E vocês vão escutar do coordenador da iniciativa, é a EXA, e vocês provavelmente já trabalharam com eles, alguns ainda não trabalharam, mas vocês vão escutar o que estão fazendo para apoiar essa iniciativa. Aqui observamos a lista das diferentes áreas de transferência de conhecimento. Estamos falando do encaminhamento integrado de amostras. O país mentor vai ser Zimbábue, todos vamos viajar para o Zimbábue, e vocês vão ter a oportunidade de estabelecer uma comunidade de prática, onde vamos apoiar a Zimbábue para poder depois ter uma comunicação contínua com o Zimbábue antes, depois e durante a formação.
Então, vamos estar divididos em 2 grupos. Vamos assegurar-nos que não tenhamos mais de 4 países por vez, por viagem, assim, o primeiro grupo, Serra Leão, Gana, Quênia, Nigéria. Vai ser o primeiro grupo, 3 de cada país que vão viajar para o Zimbábue. E depois o segundo grupo vai ser Togo, Madagascar e Angola também vão viajar para o Zimbábue. Vamos ter interpretação. Não se preocupem. O que vamos medir? Bom, vamos viajar para o Zimbábue, vocês vão aprender de Zimbábue, vão voltar para os países e vão começar com uma implementação ou acelerar a implementação se vocês já começaram. O que queremos ver? Queremos ver uma melhora no próximo relatório, no SPA 2025, ou 2024, 2025. Gostaríamos de ver uma melhora no SPA, onde existe uma melhora na capacidade do transporte de amostras, também uma participação entre pares e diretores dos laboratórios e os programas também, uma comunicação constante para melhorar o serviço para o VIH, tuberculose e malária, para também responder às pandemias, como podemos integrar e aumentar a absorção dos fundos no transporte de amostras nos diferentes requerimentos de financiação, também fortalecer a colaboração, não só com o Zimbábue, mas também com os diferentes países que vão estar lá com vocês. Vocês vão estar com países que têm desafios semelhantes e ver como podemos continuar com as conexões entre vocês. Zimbábue também vai oferecer formação, vocês vão ter a oportunidade depois de hoje para se conectarem com o Zimbábue, falar com eles o que esperam dessa capacitação e o que vocês gostariam de ver para poder ter uma personalização. Mas a ideia é que vocês continuem com a comunicação com eles, com o Zimbábue. Eu vou parar aqui, mas esse é um exemplo de uma iniciativa que fizemos com o Gâmbia. Eles foram para Uganda e Quênia também observar a referência de amostras, mas também o sistema laboratorial. Fizemos esse relatório e observamos como funcionou. Acho que isso é tudo para minha apresentação. Passo a palavra para o meu colega de Zimbábue. Obrigada. Muito obrigada, Fatin. Olá, todo mundo. Podem confirmar que podem me ouvir corretamente? Sim. Constantine to put up your slides. All right, so Ótimo. Tenho que compartilhar o meu ecrã. Se você poderia aumentar um pouquinho o volume, seria ótimo. Temos os slides aqui para o senhor. O senhor gostaria de compartilhar diretamente? Sim, sim, tá bem, tá tudo bem. Podemos continuar e se o senhor quer fazer algum comentário, mas okay, so I think we can go back one step. Yeah, okay. sim, From there. So vamos começar aqui. Muito obrigado, Fatin, giving us this opportunity. pela oportunidade. Muito obrigado a todo mundo Also granting us this opportunity. por estar hoje aqui. Em nome do Ministério de Saúde em Zimbábue, estamos muito agradecidos de poder ajudar e ter sido escolhidos como um dos países líderes de transporte de amostras. É um programa que começamos nós estamos muito felizes de compartilhar as experiências, também
de poder ser mentores dos países also get to the same level as us, amigos, or even surpass what we are doing. And to also be e happy to learn também estamos from them felizes de poder aprender dos when, outros países I mean, as they implement, or as you guys are à able to medida implement. que I do not have much implementam os more to say sistemas. other than to walk you through the business of the day. As a way of starting off, I would just want to give you Eu queria oferecer para vocês what has happened uma, up to where uma we are. base do sistema. If we move 1, 2 steps back, 10 Se years back, voltamos uns or 10 even anos 15 years atrás, back, ou 15 anos it was atrás, around tínhamos specimen desafios movement and results. no transporte de especímenes e Initially, if you resultados. look at our disease patterns, the only specimens which were moving in our system, they were water samples, and at times would have E naquele RDFR momento, samples, and at times very few FBC samples. Also sputum samples here and there, but the volumes were not that os much. volumes And we não were eram using muito altos. Estávamos ambulances utilizando or any ambulâncias, vehicles por or facilities exemplo, that would visit our facilities. But as que the podiam disease visitar patterns as then instalações. began to change, we also Mas began to isso see começou a mudar increased volumes in specimens that would be e tested. começamos a ver um And aumento de volúmenes nos the espécimes que system had been precisavam de constructed with testes. transportation systems. But with 2, 3 things that were coming out of that thing. Some samples were thrown away Algumas because they were not conclusões, algumas transportable. amostras tinham que Some of ser jogadas fora, they would take more than a day or 2 or 3 to process, algumas levavam mais de and um, when they 2 ou get 3 dias para there, chegar no not laboratório. E good quando enough. chegavam, a qualidade não era Even bastante yes, we would boa. have results. So there E were durante various things that were happening to these samples. Um, vários anos, we muitas coisas decided to aconteciam com as start off amostras. saying Depois what nos we want to do. unimos como ministério e nos perguntamos o que queremos fazer, o que podemos fazer. We then contracted a private courier FedEx at Contratamos that time, around 2020, FedEx something thereabout. naquele momento, uma empresa de transporte privada. Yes, it was working, but you find E that sim, all the other estava facilities in funcionando, town mas begin to also get transported along with that. Then 2018, we then depois, em came up with 2018, a full estabelecemos framework um which would quadro de also transporte de and amostras para we todas used the viral load, we as used amostras. TB, we used Utilizamos o vírus TB as proxy tests for e manufacturing of tuberculose the system. como um And here teste we are, modelo para with poder criar o somebody sistema. E no momento que tivemos o with around quadro 340 clusters needing com uns 480 megabits per 340 second and clusters 8 provincial vehicles at that time. e And tínhamos uns 8 veículos naquele it momento. is a hub and spoke model with a provincial approach where Tínhamos um enfoque um, provincial, we have riders who are based onde at different hospital tínhamos laboratory that diferentes go around condutores to que iam clinics within their catchment, pick nas samples diferentes from them, clínicas para bring them coletar to as amostras, as district lab, levavam and for those para samples that can o be tested laboratório dos distritos e para aquelas amostras que podiam ser testadas lá, the next time that the rider is going back to the same facility eram, eram, to faziam teste lá. the results back. For those specimens that Para could not be aquelas tested in the amostras que district não lab, podiam ser they would be referred to testadas naquele the laboratório do provincial distrito, lab, iriam ser utilizing levadas the no provincial laboratório vehicle that we provincial, have above. utilizando o veículo This is how provincial. that Esse foi moved o quadro as que Zimbabwe. And utilizávamos no Zimbábue. for the size of the country, we E para o have tamanho over do 2,000 país, facilities temos and umas we have 2.000 2,000 instalações waterbanks e servicing temos those over 2,000 facilities that we're talking about. And this is 280 how que the estão oferecendo serviço a essas 2.000, primary or basic health facilities up to the tertiary. desde And how then have we a done atenção that? primária até We've terciária. E como developed fizemos a esse framework trabalho? Desenvolvemos which o was a quadro multi-stakeholder e approach foi in um developing enfoque this framework. And we multi-ator were para then poder able desenvolver esse to understand and quadro. say, this is
Depois falamos com os financiadores e dizemos: isso temos como ministério, gostaríamos de fazer a implantação. Esses são os recursos que temos, as instituições, temos tudo, mas precisamos de recursos para poder conseguir a implantação. E em parceria com BRTI, que é um fornecedor privado em Zimbábue, também em parceria com o Fundo Global e outro, para poder ter a implementação e poder operar o sistema. O que fizemos é BRTI e o Ministério estamos colaborando na implementação, seja que os fundos estão do Fundo Global ou PEPFAR. E na criação do quadro, temos muitos sistemas com os quais trabalhamos e também incluímos o DNO, a otimização da rede de diagnóstico, e também o modelo Hub-and-Spoke. E também temos sistemas de rastreamento de amostra, combustível remoto e também rastreamento de rotas. Temos tudo isso implantado. O rastreamento de GPS, por exemplo, e também isso possibilita a coleção de dados eletrônicos das saídas dos condutores. E o que observamos de todo esse sistema que criamos é uma redução significativa do tempo, de 2 meses até 5 meses, mas na média estamos observando reduzido de 49 para 5 dias. Basicamente, o gerenciamento do sistema são todos condutores que levavam as amostras nos laboratórios de distrito, e o gerenciamento dos condutores é feito no local. E depois também temos os coordenadores provinciais que supervisam o programa para poder assegurar-se que tem combustível disponível, que a manutenção também é feita no momento indicado e que todos os condutores têm a vestimenta correta. Basicamente, esse seria um breve resumo do sistema em Zimbábue. Se observarmos o diagrama na esquerda, temos o começo, onde começa o condutor. Observamos como vai coletar a amostra e depois volta para o laboratório. Essa é a vida diária do condutor que leva as amostras. Seguinte slide, por favor. O que vamos fazer? Quando tivemos a oportunidade de dizer, bom, poderiam fazer mentores de outros países no transporte de amostras, o que pensamos? Como gostaríamos de executar essa tarefa? Basicamente, criamos um programa que será executado num período de 2 semanas e vai dividir o aprendizado entre pares em 2 fases. E quais são os componentes das 2 fases? Na primeira semana, vamos ter visitas no terreno provincial para poder fornecer uma revisão da implementação dos
sistemas IST no Zimbábue. E na semana 2, vamos ter uma revisão do que está acontecendo, as políticas no transporte de amostras e também o desenvolvimento de um plano de trabalho para os países. Depois vamos observar e ampliar nessas 2 semanas, que vamos ver mais em detalhe, que tem cada semana. Na primeira semana, temos visitas no terreno. Temos que compreender exatamente o que vai acontecer. No dia 1 da semana 1, vamos nos sentarmos a falar com os países que vamos ser mentores e vamos poder compreender exatamente o que está acontecendo nos contextos, o que está acontecendo, o que estão fazendo, quais são as expectativas para poder compreender bem os objetivos e poder ser de ajuda para eles. Então, o dia 1 é um dia de sessão interativa para poder compreender as dificuldades ou as situações dos países. Depois dessa interação, vamos passar no dia 2, onde vamos viajar no estabelecimento provincial. Vamos ter 3 dias, terça, quarta, quinta. Na sexta voltaríamos. E o que vamos fazer? Lá vamos poder ver os processos no nível de atenção primária, onde coletamos as amostras, até o laboratório distrito. E também vamos poder ver a referência do laboratório do distrito até o provincial. Vamos poder observar o que acontece no terreno. Vamos poder ver o fluxo nas diferentes partes da cadeia. Vamos poder ter essa compreensão prática do sistema. Seguinte slide, por favor. Na segunda semana, vamos compreender melhor como gerenciamos nossa frota, as colaborações, o governo, a estrutura. Depois, o gerenciamento do programa, por exemplo, o registro da infraestrutura, combustível, manutenção e serviço, os equipamentos de proteção individual e todo equipamento relacionado utilizado no programa. Depois, supervisão do programa, como nos asseguramos que está funcionando corretamente, desde o nível mais baixo até o mais alto. E depois, avaliamos indicadores. Como fazemos o monitoramento e avaliação? Depois, vamos ter um seguinte ponto. A ideia é que os países desenvolvam alguns planos de trabalho que depois vamos poder revisar e depois do dia 5 da segunda semana, esperamos que os países possam ter um plano de trabalho que vão levar de volta para os países e depois tentar implantar. E entendemos que temos diferentes contextos de países com diferentes níveis de preparação.
Então, straightjacket work plan. Each country will come up with cada país their work plans, vai ter seu specific plano de to the trabalho countries at which they are, and then they go and implement. e And depois eles voltam from para os there, I'm países also looking forward to then para a also implantação. keep up the E communication, depois a ideia é continue continuar to follow up com a with these comunicação com os countries, find países, out if there are any fazer um challenges that they are still acompanhamento facing e that ver they se could tem help us algum clear, desafio, that they need alguma área to onde work on. And we'll precisarem continue mais to apoio. Vamos provide that continuar support. com uma And comunicação e poder fornecer o apoio if necessário. need be, we could actually visit these E, maintenance se preciso, in talvez them podemos to get their visitar validation os and países also get to understand the context on the ground. But I think para poder, that's talvez, entender o contexto no terreno. that's for the future. But Mas for isso já é um passo this futuro. particular Mas collaboration, this is para how essa colaboração em we are particular, seeing it or we are thinking as a country. And isso é o que before I move pensamos to como the plano de next trabalho. two Antes de slides, passar nos I would seguintes just like dois to mention that slides, we gostaria I don't have sublinhar um this on the slide, ponto. but we have proposed to say for Fizemos the uma group proposta one cohort, para o we grupo hope 1, that from the 22nd of July to dos the 22 de 2nd of julho August. I think that would até be o probably 2 de agosto. Acho a que good esse é o calendário. schedule to try and accommodate cohort one. Then cohort two, O we grupo observe the 2, calendar, and observamos o the next calendário permissible date is e around the 20th of a August única data to disponível seria a partir do 20 de agosto that's até the date we setembro. could actually Essas são as datas accommodate que the second cohort. And conseguimos para o grupo 2. just to then complete this presentation, there are some E para completar essa apresentação, two video clips that I would temos want ou dois to vídeos explain from que eu gostaria de mostrar para vocês the work that we are doing around integrated specimen e que transportation. possam ver o Obviously, trabalho no transporte de amostras. Nas últimas 3 an semanas, awareness. We've gone on to an awareness drive, courtesy of tivemos Communications diferentes Department from programas de DPP, to try conscienciação and do ensure that PNUD our para programs poder will tentar have them assegurar-nos aware que of os the países work conheçam that we are doing. o trabalho que And estamos I think there's a fazendo. clip or two that E eu would be acho que interesting. temos And then dois we'll just vídeos. Não sei se go vamos ter through tempo para os dois, mas talvez the podamos mostrar programs um vídeo that para poder compreender we've done melhor in the past 3 weeks. And I o que hope fizemos nas últimas you 3 will get them semanas. and will also E be acho que vocês vão receber essa able to apresentação, assim vocês podem use ter all the tempo three para clips dar uma olhada e and para que vocês possam ver os appreciate 3 the work vídeos that is happening e possam ver in the o country. So I trabalho think feito we no go to the país. next slide and Seguinte slide, play that clip there. vamos ver agora o vídeo. I can't hear it. Não tem Probably the others som, não sei se will está a be able to. funcionar. No, Zed, I think the sound is muted. Não, acho que está silenciado o som. Maybe our close team can help mute the sound. Zeod and team, can you check on the sound system for the video? Sim, se a equipe poderia verificar o som. Parece que não conseguimos enviar o som da apresentação, mas podemos compartilhar As o audio link junto com a apresentação depois da sessão. motorbike riders under the Integrated Spacemen Transport Então, IS program. acho que agora está a funcionar. Quickly and efficiently. Meant to government and its partners in the health sector O have governo e os parceiros no âmbito de saúde to fizeram um ensure investimento no sistema de transporte
leading to quicker para diagnosis. assegurar que as amostras cheguem a tempo para ter um teste mais rápido. Remote villages in Zimbabwe once faced a heartbreaking reality. Essential Temos uma healthcare realidade services, muito particularly dura. initial tests for HIV and TB, Zimbábue. were hampered by slow and unreliable sample transportation. This resulted in agonizing waits for A intérprete se results, desculpa, mas hindering está muito treatment baixo o and som do jeopardizing health vídeo. for patients. The story has, however, changed after the introduction of a fleet of A dedicated motorbike história riders é under the Integrated depois da Specimen apresentação de Transport uma program. rede Samples can now be de delivered quickly and condutores e um leading programa to diagnosis and improved health outcomes for patients. e temos resultados melhorados. ndakara zvikuru kuburikidza nekuti viral load ikatogwa pari zvino ndiri kunzwa kuti utano hwangu hwadzokera pakare nengari yokuti maripoti tiri kuawana nokukurumidza kuburikidza navakomana vari kufamba nemudhudhudhu. ini ndiri murwere wetb ndakarwara kwenguva tichatorerwa matest edu paromapo pachipatara chiri They're paseri speaking matest ainonoka kuuya asi in African language. ipapo ipapo haiye zvino zvanaka kudhara aitononoka kuuya zvokuti dzimwe The interpreter apologizes, but they're speaking in an unknown language. O intérprete pede desculpas por estar falando 48-year-old numa língua desconhecida. one of the 5 riders operating in Goke North District clocks over 160 kilometers daily, collecting and delivering O specimens from condutor facilities viaja 60 km por dia coletando as hospital. amostras. yatinotevedzera iri kuyanga iri mulebhu mamiya saka on demand tinenge tichiziva kuti O tichaenda intérprete pede desculpas, estão Director falando novamente the Ministry of Health and Child Care, língua Dr. desconhecida. speaks on the scope of the program. We now have integrated sample transportation, which covers all the districts. Temos So we were um using transporte de amostras que HIV cobre viral load todos os distritos test, and we have managed to reduce our turnaround time from e as more as 3 temos months to almost 11 to 15 days. And in some uma instances, redução as you significativa do the tempo turnaround time is reduced para os even to 15 days. resultados de quase 3 meses That we have also deployed with the a system. dias. The IST program being implemented by the Ministry of Health and O Child Care O together programa foi implantado com o Ministério de Biomedical Research and Saúde. Training Institute and UNDP. A intérprete has pede sent desculpas, mas está muito baixo o som do vídeo. 280 motorbikes and 8 provincial vehicles have been availed so far under the IST program to ensure timely diagnosis and treatment for HIV, TB, and other illnesses countrywide. Abigail Tembo, ZBC News, Gokwem. All right. Thank you very much for that. Muito obrigado. Eu acho que por uma questão de tempo só vamos mostrar esse vídeo. Areas they were English based and we could understand, but for those clients there, that's our native language in there. But those Alguns estavam falando nossa língua que é for monitoring of their HIV tests as well as TB, they used to take long or never used to get their results. mas antes com o que acontecia, levava muito tempo ter os resultados, mas com We no longer have o novo sistema de transporte de amostras já não tinha desafios para esperar ou ter os resultados a tempo. Isso que estavam falando os diferentes pacientes que estavam falando nessa língua nativa. clip. They're in English and could easily be translated into either French or Portuguese. But this is one of the clips that we produced Mas esse foi um dos vídeos que produzimos for the communications that we para as comunicações 3 weeks, and we're in the process of nas últimas 3 semanas, onde temos o processo, to estamos no processo de desenvolver um documentário também para mostrar o trabalho specimen transportation systems. nos sistemas de transporte de amostras no país. I'll end here, Eu acho que isso é tudo such that probably na minha parte. in areas of Se vocês tiverem alguma pergunta, happy to respond. On the estou call, disponível para responder. Na chamada, uh, tenho um colega do BRTI in the program and que trabalhamos junto no programa e também está disponível para responder
perguntas, se houver alguma pergunta ou alguma dúvida. Thank you. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso tudo. Thank you so much, Agrippa. Muito Like obrigada. said, Como falou a Gri, you'll have an opportunity to reach out to him vão ter a before oportunidade de you poder travel, contatá-lo antes de viajar, from him maybe what your talvez are and what informar, talvez, dos desafios e o que você espera da capacitação. Hexa vai gerenciar a viagem. Não sei se tem alguém na chamada, talvez para poder dar um resumo de como vai ser organizada a viagem, a logística. Não sei se quer fazer um breve resumo. Pode ligar a câmera ou se tem uma apresentação a compartilhar, pode falar. Muito obrigada, Fatin. Desculpas, não consigo ligar a câmera, mas vou fazer um breve resumo do papel do Hexa nesse projeto. No primeiro lugar, gostaria de falar que Hexa, que é a comunidade de saúde da África Oriental, Central e Austral, tem como objetivo promover a colaboração regional na saúde. E temos a sede em Tanzânia. Celebramos 50 anos da nossa existência. E nessa semana, tivemos várias celebrações. Fomos um beneficiário principal do Fundo Global desde 2015. Um dos principais projetos que implementamos é aquele que apoia os laboratórios de referência em tuberculoses. E isso foi com Uganda e com vários países também recebendo apoio. Temos também outros projetos junto com o Fundo Global, um mecanismo para a Covid-19. Assim que realmente estamos muito felizes de ter sido contratados pelo Fundo Global para poder coordenar e facilitar esse aprendizado entre pares. Talvez vocês já conhecem que começamos com uma formação há 2 semanas e foi um grande prazer ver alguns de vocês em Nairobi nessa reunião. Com respeito ao aprendizado entre pares, esperamos trabalhar com todos vocês, com os países. Acreditamos que o principal ingrediente para o sucesso, para poder manter uma comunicação efetiva também entre nós. Hexa vai ser responsável da viagem, o transporte e também alojamento. Estamos aqui para ajudar vocês, podem nos contactar-nos. Any glitches, or indeed if there are any challenges that occur, we'll be very pleased to E se respond. vocês tiverem algum problema, nós gostaríamos de poder ajudar vocês o mais rápido possível. Falem conosco. Isso tudo. Obrigada. Thank you so much, Andrew. Thank you so Muito much. obrigada, Andrew. Todos os participantes têm o e-mail, vão contactar o senhor para poder começar com os planos de viagem, visas, voos. Vão compartilhar com vocês opções de voos. Assim vocês chegam para
Capacitação. whilst cohort 1 includes Sierra Leone, O grupo 1 é do 22 de julho até o 2 de agosto, são todos anglófonos. O grupo 2 vai ser do 20 de agosto a 30 de agosto, são 10 dias, Togo, Madagascar, and inclui Angola, so it's Togo, Madagascar e Angola, é francófono, assim, translate se to precisa tradução Portuguese. If Portuguese is not needed ao and português, se we não speak precisam French, português, se then as o país well, de Angola fala there francês may not também, be falem conosco, assim não precisaríamos translation for Portuguese. If you tradução need para to get português, mas se everything vocês Portuguese precisam language, de then obviously tradução, you're from Angola, you could speak French. estará disponível. Mas, por favor, falem se a equipe de Angola fala francês. Portuguese for Angola. Mas, se não, vamos ter interpretação para francês e português. And I will É, open the floor isso for questions and é answers. tudo. Agora eu vou abrir If you have more questions, please a put them sessão in the para chat and we will perguntas ou answer them. dúvidas. Se vocês têm alguma pergunta, podem colocá-la no chat e vamos respondê-la. Shioda, you're gonna read the questions, right? Você vai ler as perguntas, não, senhora? Yes, I will. Sim. So question 1 is to Osborne. Agrippa. Pergunta 1 do Osman. Agripa, To Agrippa. de Osman para Agripa. A integração do transporte de amostras nos diferentes programas de doenças foi um debate complicado. Com o resultado tem diferentes transportes em silo. Como gerenciou Zimbábue essa conversa difícil nos diferentes programas? É uma área sensível no projeto. Não foi uma rota fácil. No começo, o transporte de amostras, vocês vão ver que cada programa vai querer ter uma boa parte de controle. Ninguém está disponível a abrir mão. Então, temos os diferentes programas, tuberculose, malária, VIH, etc. Então, o enfoque nessa conversa foi colocar todos para conversar. Durante a criação do quadro, foi um enfoque multi-ator aquele que utilizamos. Malária, saúde medioambiental, diferentes parceiros, mesmo os financiadores, estava todo mundo a conversar. Sim, tem um problema aqui grande que não podemos deixar de ver. E como podemos resolvê-lo para que todo mundo esteja contente? Conseguimos, quer dizer, uma conclusão interessante. Temos que transportar todas as amostras. Então, falamos dos benefícios, por exemplo, se estamos transportando uma amostra de tuberculose a $5 por amostra, mas com o espírito de integração, falamos, todas as amostras podem ser transportadas com uma moto, então isso reduz o custo talvez a $1 por amostra. Então, a conclusão foi falar com todos na mesma mesa para poder compartilhar a visão. E nesses 3 ou 4 anos que temos de implantação, observamos melhores. E também observamos uma maior confiança nos programas.
Ou às vezes talvez falam, não foram coletadas amostras, etc. Mas nós falamos com eles, somos transparentes. Mas o ponto-chave é a participação multiator para ter sucesso em qualquer programa. Muito obrigada. Temos outra pergunta para a gripe de Gás Márcio. Poderia falar mais um pouquinho do tipo de amostras cobertas pela rede? E Jetsa responder, mas eu vou deixar a Fatim e a Gripa para que possam responder essa pergunta, se for preciso. Eu acho que talvez Jetsa poderia resumir o que escreveu. Qualquer e cada amostra que estamos testando e precisa de transporte. Pergunta de acompanhamento de Omalara. Tem algum desafio transportando todos os tipos de amostras ou não? Acho que também temos a resposta de Tietza. Vou deixar os colegas ler a resposta e depois vou compartilhar esse slide depois da sessão. Talvez, por uma questão de tempo, podemos passar no próximo slide. Seguinte slide. Não sei se conseguem traduzir as respostas. Pergunta 4 de Shotsa Tietza poderia falar dos requerimentos da temperatura para os diferentes tipos de amostras que o senhor falou antes? Quetzal, Agripa, eu gostaria de falar dos requerimentos da temperatura. Sim, fazemos o que chamamos de capacitação dos condutores. E os capacitamos em questões, por exemplo, biossegurança, qualidade das amostras, e que conhecem muito bem a temperatura. E também tem pacotes de gelo para assegurar que essas amostras que são sensíveis à temperatura estão sendo bem cuidadas. Os condutores conhecem muito bem que amostras precisam ser colocadas na parte fria, aquelas que precisam de temperatura ambiente, e assim cumprem com as diferentes temperaturas. Gostaria de falar uma coisa. Tem um dispositivo de monitoramento de temperatura que vai junto com as amostras e é monitorado de forma eletrônica. Sim, temos os data loggers que podem rastrear as temperaturas e podemos ver assim onde existem desafios e melhorar, mas podemos fazer um acompanhamento e rastreamento das temperaturas com esse dispositivo. Temos uma pergunta de Janet. Qual é o seu plano sustentável? Bom, se vocês observam nosso sistema, está focado no seguinte: se é feito pelos gerentes no nível do distrito hospital. O que precisamos, se os financiadores, os doadores estão observando, precisamos um pouquinho de financiamento
Porque a infraestrutura está lá para serviço e manutenção. Temos nosso serviço interno e o combustível também faz parte disso. O custo está lá e é sustentável. Quase todos os componentes do programa estão alinhados com a forma do que o governo opera atualmente. Muito obrigado. Pergunta 6, Diego Tuma. Além das amostras apoiadas de forma tradicional pelos sócios como VLE de motivos de tuberculose, existem outras amostras que precisam de modos de pagamento e se existisse essa situação, mas não tenho muita certeza. O serviço de saúde na Zimbábue temos também outros serviços que não são de pagamento, que se oferecem ao público de graça. Não pedimos extra, mas tem algumas provas que sim precisam de pagamento, mas nesses casos, os pacientes têm sido referidos através dos sistemas de referência. Mas para as amostras conectadas nesses níveis, não existem pagamentos extra. Obrigada. Temos mais 2 perguntas. E depois temos perguntas dos grupos. Acho que podemos responder estas 2 perguntas antes de continuar com o seguinte slide, ou vocês gostariam que passe para o seguinte slide diretamente? Vamos responder essas perguntas aqui. Acho que está ok. Então, vou ler para que possamos ter a tradução. 7 de Antônio. Parabéns pela apresentação. Gostaria de saber se os meios utilizados para utilizar as amostras são privados ou públicos. Como eu falei antes, toda a infraestrutura foi adquirida para o governo pelos financiadores. Essas são as motos e só operam dentro do setor público. Pergunta 8. Como vocês podem assegurar a sustentabilidade do sistema de transporte, sobretudo entre a finalização de um projeto e o começo de outro? Falei da outra parte da sustentabilidade na pergunta 5, mas de um projeto a outro, bom, como qualquer outro projeto que temos nos diferentes sistemas do fortalecimento de rede, sempre, por exemplo, o GC7 está funcionando para os próximos 3 anos, já temos nossos planos, nossas propostas e planos para os próximos 3 anos. E quando estejamos perto da finalização de GC7, vamos começar a planificar para 2027, 28 e 29. Então, assim, estamos a trabalhar no transporte de amostras e é
está alinhado entre os financiadores during the current year of operation to avoid any interruptions. And if there are any changes e se existe alguma mudança, such that coming into the new year we have planificando as mudanças, e entrando no próximo ano, temos poucos obstáculos, assim. Pergunta 9 de Dr. Félix Sorvor. A maioria dos palestrantes facilitam sem Gen Expert. Aqui em Gana não temos geladeira para poder manter a amostra antes do transporte. Como estão gerenciando as amostras antes de ser coletadas? Estão fazendo o transporte de forma diária? Temos grupos específicos. Temos, por um lado, o volume de amostras e depois o uso eficiente de recursos. O que fizemos é o seguinte: temos diferentes horários de rotas para cada distrito e para cada instalação. Cada clínica sabe quando chega a moto. Então, no nosso quadro, para os estabelecimentos rurais, são 2 ou 3 vezes por semana, esse é o mínimo. Depois, as outras, cada dia. Então, assim podemos ter uma preditibilidade. Sabemos que a moto vai chegar, talvez só segunda, quarta e sexta, e sabem o horário. Então, isso é para coleção de amostras. Vou tentar evitar amostras que são roubadas, vêm com as complicações. Desculpem, as amostras que têm que ser armazenadas. Então, nos comunicamos e tentamos dar as instalações como poder armazenar de forma temporária as amostras, caso não possam pegar a amostra no tempo estabelecido. Obrigada. Obrigada, Agripa. E aqui um comentário para a Fátim sobre as datas dos grupos. Fátim, pode falar. Sim. O grupo 1 é do julho 22 até 2 de agosto e o grupo 2 do 20 a 30. E para o primeiro grupo, Serra Leone, Gana, Quênia e Nigéria vão poder receber informação de EXA para o planejamento da viagem. O grupo 2 também vai visitar Zimbábue, que é um grupo francês e português, Togo, Madagascar e Angola. Repetimos, Angola, se falam francês e não vão precisar de tradução em português, falem com a gente, ou se precisam de tradução em português, por favor, falem com a gente para poder gerenciá-lo. Então, temos o serviço de interpretação que finaliza em 2 minutos. Então, o que eu vou pedir para vocês, Agripa, Tícia, talvez estabelecer um grupo de WhatsApp com o grupo 1 e 2 num chat onde vão fazer perguntas e comunicar antes de viajar para Zimbábue e também durante e depois. Só temos os e-mails. Vai depender de vocês, depende de Zimbábue e os países compartilhar os telefones para poder estabelecer esse grupo de WhatsApp. Acho que sempre é mais fácil comunicar-se via WhatsApp. Por favor, também coloquem meu número nos grupos de WhatsApp. Gostaria de saber o que vai acontecendo.
And if you do, please share your phone number E so se we Zimbábue também gostaria de estar lá, podem compartilhar o telefone. Então, acho que isso é tudo. Muitos países têm contratos com parceiros privados. Entre o ministro de Saúde e o setor privado, talvez ter uma apresentação durante a segunda semana sobre a contratação, talvez falar dos contratos que deveria estar ou não lá quando, falem também dos KPIs, eu acho que pode ser uma boa ideia. Muito obrigado a todos vocês por estar hoje aqui. Alex, eu acho que é melhor compartilhar o teu telefone com a Gripa. Vai contactar todos vocês por e-mail e se vocês estiverem de acordo, vai estabelecer o grupo de WhatsApp. Muito obrigada por estar hoje aqui e realmente estamos esperando esse aprendizado entre pares, sobretudo saber o que acontece depois quando vocês voltem para os países. Vamos ter um acompanhamento depois da capacitação, se vocês gostariam de Zimbábue viajar para os seus países para ajudar na implantação ou nos próximos passos. Zimbábue também vai estar disponível para viajar para cada um dos países. Só petição durante 3 dias. Se vocês gostariam de ter uma viagem mais longa, tem que falar com as equipes para ver como pode ter esse apoio extra. Muito obrigada, obrigado aos palestrantes, Zimbábue, Agripa, Tietza, obrigada à comunicação, obrigada aos intérpretes pelo tempo e desejo boa tarde, boa noite e bom final de semana para todos vocês. Obrigada.